Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucos se lembram disso. O Pequeno Príncipe é um grande clássico da literatura e eu posso apostar que você pelo menos ouviu falar dele. Como toda grande obra, esse livro abre espaço para várias interpretações que mudam principalmente com a idade do leitor. Falando em idade, esse é justamente um dos grandes tópicos que nos é apresentado pelo autor, a relação entre adultos e crianças. A forma como as pessoas perdem a simplicidade e a curiosidade que têm quando são crianças por conta de outros adultos. Na verdade, se a gente for parar pra ver, eles transformam as crianças em outros adultos iguais a eles mesmos, né? Ou seja, em pessoas apegadas a números e superficialidades. Este é o estereótipo de pessoa grande que o livro trata. No primeiro capítulo, nós já somos apresentados a essa ideia. E isso acontece quando o narrador conta sobre o famoso desenho da jiboia comer um elefante que você tá vendo aí. Só que como vocês podem ver, isso lembra muito um chapéu. E é justamente isso que as pessoas grandes acabam vendo, o que já é estabelecido como uma crítica à imaginação dos adultos logo no começo do livro. Só que assim, eu não acho justo você julgar alguém que não enxerga a mesma coisa que você. E também é válido lembrar que esse livro foi escrito para crianças, e isso pode deixar algumas coisas de fato enviesadas. Na verdade, se a gente for parar para pensar, o grande problema não é você deixar de enxergar o elefante ou simplesmente enxergar o chapéu, mas sim você se fechar na sua perspectiva e no seu ponto de vista, sem querer enxergar o que a outra pessoa está vendo porque você acha que sabe demais. E isso é uma coisa que muitos adultos fazem. De fato, as crianças estão abertas para novas possibilidades, e isso é uma grande vantagem no mundo que a gente vive hoje, que está sempre mudando. Só que isso não significa que as crianças são modelos ideais, porque quando elas agem dessa forma, fica muito mais fácil deparar com problemas e acabar quebrando a cara. Essa é justamente a lógica dos adultos, porque por conta da sua experiência, da grande quantidade de coisas que as pessoas já viveram quando se tornam mais velhas, elas tendem a se tornar menos flexíveis em relação a novas ideias, dando preferência àquilo que já dá certo. O que, como desvantagem, acaba engessando as pessoas nos pensamentos e talvez em comportamentos, como a gente já citou anteriormente, né? Coisas que não necessariamente estão totalmente certas como você acaba por pensar. E assim, no decorrer do livro, o autor ele vai apresentando alguns personagens mais velhos para fazer uma crítica a esses perfis de adultos, a esse estereótipo de adulto que a gente acaba construindo e consegue enxergar em muitas pessoas. Por exemplo, o primeiro é o rei. A gente nota que ele está sempre querendo dar ordens, mesmo que não sejam para atender aquilo que ele quer. O que ele está preocupado de verdade em fazer é que essas ordens sejam atendidas, essa é a lógica dele. Ou seja, ele é uma pessoa controladora, assim como muitos mais velhos. O segundo encontro é com um homem vaidoso, e esse eu não preciso nem apresentar, né? Acho que você já conhece muito bem. O curioso é pensar que, por conta desse orgulho, ele exigia a aprovação de muitas pessoas e de qualquer um que ele visse, mesmo que ele vivesse sozinho a maior parte do tempo. O próximo é um bêbado, esse cara é uma figura. Apesar do alcoolismo ser muito comum, eu acho estranho beber pra esquecer que se tem vergonha de beber, não é? Ou seja, erros que levam as pessoas a se afundarem em vícios e se entregarem ainda mais aos problemas porque estão repetindo eles no lugar de resolver. Bom, agora o Contador de Estrelas, esse é clássico. Ele apresenta um lado mais avarento e oportunista dos adultos, que é muito fácil de enxergar. O seu grande desejo é possuir o máximo de estrelas, mesmo que não possa fazer nada com elas. Ele só quer ter mais estrelas para que com isso ele consiga ter mais estrelas ainda. É como se fosse um bêbado, só que um pouquinho diferente. Esse cara é um pouco estranho, né? O Acendedor. Ele é o único adulto que não faz as coisas por individualismo. Ele só tá cumprindo seu trabalho. Qual que é o grande problema dele, né? É que ele se entregou, na verdade, às normas e ele não aceita a mudança. Ele fica preso naquela mesma coisa de sempre e não muda. Mesmo que isso faça mal pra ele. E agora temos o Geógrafo. Ele é o cara mais diferente de todos os adultos apresentados, porque ele tá fazendo uma coisa que faz ele mesmo feliz, que é desenhar os mapas dele. Qual que é a grande questão aqui? É que ele não se esforça para explorar o seu planeta e conseguir fazer os mapas do jeito que ele gosta de fazer. Ele fica esperando para que alguém faça para ele e ele se acomoda numa situação que, se a gente for parar para pensar, é desfavorável para ele, né? Da mesma forma que o seu vizinho que reclama do emprego ruim, mas não sai de lá. Agora sim, terminando de falar dos adultos, eu queria falar de uma pequena curiosidade que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, mas ela é bem interessante. O Pequeno Príncipe, ele sempre insiste nas suas perguntas até que ele consiga a resposta, né? Igual muitas crianças fazem e irritam os adultos. Mas ele quase nunca responde aquilo que perguntam pra ele. E eu fiquei pensando um pouquinho nisso. Por que isso acontece? Isso não é explícito na obra. E a melhor explicação que eu consegui encontrar é que ele quer testar a pessoa que ele tá conversando. Porque se a pessoa realmente quiser saber a resposta, ela vai insistir do mesmo jeito que o Pequeno Príncipe faz. E agora vamos para um lado um pouquinho mais bonito, né? O Pequeno Príncipe, além dessa reflexão sobre adultos e crianças, também traz uma lição importante das nossas relações, seja as amizades ou qualquer tipo de relacionamento que a gente tem com outra pessoa. A Roda da Thumb é uma personagem da obra que nos apresenta essas ideias. Logo que ela aparece, ela já cria um laço com o Pequeno Príncipe. E apesar de ser muito comum, a Flor demonstrava uma grande vaidade e uma personalidade orgulhosa, né? Sempre ela
Ela sempre exigia ações sem sentido algum do Pequeno Príncipe e se vangloriava da sua beleza e do como ela era singular. Você pode até ter se lembrado do Homem Vaidoso, mas existe uma grande diferença entre a vaidade desses dois. A Rosa, ela só faz esse tipo de ação porque ela quer ser preenchida. Ela tem um vazio que quer ser preenchido com a atenção do Pequeno Príncipe. Quando ela fica enchendo o saco dele pra que ele coloque uma redoma de vidro ou fique podando ela, na verdade não é pra ser chato. Ela só quer um pouco de atenção. Ela só quer estar perto do Pequeno Príncipe do jeito dela, meio distorcido. Diferentemente do Homem Vaidoso, que apenas quer mostrar aquilo que ele acha que é muito grandioso nele. Esse cara tá cheio demais, se a gente for parar pra pensar, enquanto a Rosa só quer se tornar um pouquinho mais cheia. E apesar desse relacionamento conturbado, a Flor gerava bastante admiração do protagonista, porque ela era única no seu planeta. Aí que vem uma grande passagem bonita do livro. Chega um momento em que o Pequeno Príncipe encontra um jardim de rosas e durante esse momento ele perde todos os sentimentos que ele tinha pela Flor, porque ela não era única como dizia ser. E a grande beleza dessa passagem vem um pouquinho depois, quando ele acaba percebendo que a Flor era única sim. Não por conta das suas características e da quantidade, mas sim pelo todo o tempo que eles passaram juntos, todo o tempo que eles dedicaram um ao outro e os momentos felizes que eles compartilharam. Daí que vem a famosa frase, o essencial é invisível aos olhos. Ela na verdade nos mostra que o valor das coisas nunca está no que elas são, mas naquilo que a gente experiencia, nas relações que a gente constrói com essas coisas. Foi o tempo que vós dedicastes aos seus amigos que tornaram eles tão importantes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.